A essa altura que eu acompanho K-pop não é nenhuma novidade aqui no canal, mas foi numa madrugada dessas quando passou pelo meu feed no Twitter um post sobre uma integrante de um grupo que eu gosto, a Soyeon. O post era sobre ela ter dito que escreveu a faixa Reset acreditando que amor é a única coisa que não pode ser alcançado, mesmo com muito esforço. Foi esse o gatilho pra começar a viagem na madrugada. Tinha um comentário, primeira vez que eu discordo da Soyeon, e eu sei que dá pra levar pro lado filosófico da coisa, mas eu fiquei mais pensando sobre como essa ideia do amor como uma coisa inalcançável, essa visão sobre o amor, existe um tempo e um contexto específico. Que contexto é esse que ela tá falando? Onde se é impossível alcançar o amor? Era a madrugada do lançamento do álbum novo do G-Idol. Eu sei que fala Idol, mas eu peguei a mania de falar de Idol, então vai ficar assim. O nome do álbum é I Love, e o que eu fiz foi correndo assistir a música de promoção do álbum que se chama Nude, e teve um teaser muito intrigante com essa provocação do por que você pensa sobre nude, porque sua visão é tão rude, pense fora da caixa que você vai gostar. E a gente tá falando sobre K-pop, só essa apresentação aqui, a maneira como foi divulgado esse lançamento já é muito ousada, e aí eu fui ver o clipe. O conceito geral, o visual desse lançamento é inspirado na Mary Moron, que o Otávio falou sobre aqui no canal pouquíssimo tempo atrás, nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela, que é uma figura super contraditória, por um lado esculpida como esse ícone pop, ideal do sonho americano, por outro, fora das câmeras, era cheia de neurose e ela morre aos 36 anos de idade, jovem, como se esse sonho nunca pudesse envelhecer, como se alimentasse dessa juventude, essas são literalmente palavras do Otávio nesse vídeo. O clipe abre como se apresentasse esse show das integrantes, o glamouroso e sensual nude show, todo o seu amor, garotas e luxúria, uma estrela nua. Aí entra aquele trechinho que eu acabei de falar, o pense fora da caixa, e aí entra essa parte que lembra muito o tipo de coisa que o grupo costuma fazer, essa entrada com a voz super provocativa, cheia de libido, meio apelativo mesmo, só que aí na letra o que ela tá falando é meio bobo, um pouco idiota esse jeito que eu tô falando, mas assim fica sensual pra vocês. É uma pena que eu não posso deixar a música simplesmente rolando aqui, vou tentar colocar pelo menos alguns segundos pra vocês capturarem a ideia. Mas isso aqui é uma loucura. Depois da Minnie, quem canta é a Yuki, com essa voz super grossa dela falando você pensou que eu ia rir, você pensou que eu ia rir. E aí entra o primeiro verso da Soyeon, que é a líder do grupo, e aqui eu acho que cabe uma rápida contextualizaçãozinha de como as coisas chegaram nesse ponto. Talvez tu nem saiba que já escutou a Soyeon por aí, ela participou daquela música Popstars do LOL em 2018, ela que faz o rapzinho, mas a Soyeon apareceu pela primeira vez num reality show uns 2 anos antes e, porra, nesse ponto, olha o tipo de reality show que a gente já tem por aqui. Obviamente a Coreia do Sul faria um reality show de trainees, garotas que estão treinando para se tornar idol, que competiriam entre si para garantir sua vaga num grupo que formaria o final do programa. Foi uma tendência que explodiu ali na terceira geração do K-pop. Para não fugir muito do assunto do vídeo, o que vale dizer é que a Soyeon entrou como representante da Cube Entertainment, empresa de grupos mega populares e cheios de atitude da segunda geração, como Beast e 4Minute, e apesar do ótimo desempenho, ela era super estável, dançava bem, escrevia os próprios raps e teve uma série de apresentações marcantes, ela termina na 20ª colocação, o grupo final teria 11 integrantes. Mas isso garante alguma popularidade para ela, vale pensar que o interesse dessas empresas quando colocam uma trainee nesse tipo de programa é dar algum holofote para ela, mesmo que não necessariamente promovendo com o grupo final, mas para estrear em algum grupo seu futuramente, já trazendo alguma atenção para esse grupo, e logo depois ela iria participar de outra competição na mídia sul-coreana, agora voltada pro rap, e por isso muito mais frontal e intimista, onde falava sobre talvez não ser bonita o suficiente, por exemplo. E mais uma vez ela ia até o fim do programa sendo desclassificada na semifinal. É depois de passar por esse processo radical de competição, avaliada e testada num nível de exigência e estresse absurdo nesses programas, na entrada de uma quarta geração, onde até pouco tempo antes seria impensável um negócio desses, mas agora até empresas da Big Three, das 3 maiores do K-pop no caso, faziam experimentos como o Stray Kids, grupo criado dentro da JYP, mas que se produz sozinho, onde os integrantes tomavam e tomam conta até hoje pelo menos do grosso das decisões criativas do que vão tentar dizer, cantar, colocar ali na música. Lógico que sempre negociando com a indústria, mas é nessa onda, por ser também de uma empresa já com histórico de idols tomando a frente de algumas produções, sempre vale lembrar que alguém teve que pavimentar esse caminho antes, que o G-Idol debuta em 2018 com outras 5 integrantes e a Soyeon não só como líder, mas como produtora e compositora de todas as músicas título de todos os álbuns do grupo. O grupo vai ter seu primeiro baque com a saída da Sojin em 2021, quando precisa se reinventar, e mesmo com a expectativa se o grupo continuaria fazendo sucesso na Coreia do Sul, agora com mais da metade do grupo de estrangeiras. Além da Sojin, só a própria Soyeon e a Minhyun são coreanas, a Minnie é tailandesa, a Yuka é chinesa e a Shua a mais nova taiwanesa, e sabe, outra hora aprofundo mais essa conversa sobre a carreira do G-Idol especificamente. Eu quero focar em Nude aqui, mas é só pra quem não acompanha entender que uma música dessas só consegue existir da maneira que é por esse grupo ter sido testado muitas e muitas e muitas vezes. Não é todo grupo que é líder pode apresentar o próximo conceito pros executivos da empresa do jeito que a Soyeon hoje tem poder de barganha. O G-Idol é simplesmente o atual carro-chefe da empresa delas, que agora, pela proporção que a coisa tomou, precisa negociar com a Soyeon. Hoje em dia, inclusive, ela sequer é a única
integrante do grupo que assina faixas do álbum. Aí ela brinca no primeiro verso dela em Nude com essa coisa de ter se feito sozinha, não precisar de ninguém, muito espantada com essa história absurda, ela diz, o público vaiando e gritando, você me enganou, você é uma mentirosa. E a coisa vai ficando mais profunda e mais paranoica ao mesmo tempo. A Mignon, que fica de curiosidade aí, chegou a treinar com um quarteto que atualmente corresponde ao Blackpink, canta sobre essa estrela nua e o que leva até o refrão são essas linhas da Yuki dizendo, mesmo que eu desmorone, mesmo que não me amem mais, sim, eu sou nude, que aqui pode ser uma ideia de estar nua, exposta. Eu vi outra tradução para o português que colocou como obscena, mas o ponto é que esse refrão, quando todas aparecem lado a lado no palco, a Shua no centro, é o momento onde todo o desejo da música explode. Nessa negociação é onde tem que prender o olhar do público que vai devorar aquela exposição, aquela performance, vai se envolver com essa música que ganha cada vez mais camadas e ainda não disse tudo o que tem para dizer. Como eu estou? Pergunta Mignon no pós-refrão. Nesse outro enquadramento, a imagem preto e branco trazendo essa neurose, esse clima de confusão do ícone ali cercado pela mídia, por flashes e microfones, de se vestir pra agradar esse olhar. O segundo verso da Soyeon vai bagunçar tudo mais ainda, porque no clipe ela literalmente interpreta de uma espécie de exposição, uma caixa de vidro para esses magnatas avaliarem, enquanto diz, bom, não é bem o que você estava esperando, vocês podem jogar o dinheiro de vocês aí, mas eu já cansei de fazer o que vocês querem. Elas vão se confundir com essas esculturas no clipe, inclusive outra música do álbum vai levar esse nome, Escultura, fala exatamente sobre essa dor do processo de ser esculpida para alguém. E o segundo refrão já mistura essas imagens artificiais, essa reprodução cínica de uma estrela da indústria, com essas outras imagens do agora, que também é todo um cenário montado, negócio super teatral, e é amarrando toda essa confusão que a Soyeon vai dizer que agora desenha uma nude de luxo na terceira parte da música, onde nude vira esse quadro pendurado em um museu que escorre da moldura como se passando em um triturador de papel. Os ricão lá ficam escandalizados olhando para essa obra de arte destruída, ou será que existe nessa própria destruição a obra de arte, enquanto volta para aquele enunciado do começo da música onde diz, porque você pensa sobre nude, porque sua visão é tão rude, pense fora da caixa que você vai gostar. E dessa vez continua, meu lindo eu nasci nua, e você que tem a mente suja. O lance aqui é que costuma se falar por aqui o quanto o K-pop é essa indústria de competição radical, isso o público ocidental adora botar o olho e sair falando, o quanto esse material é testado e pensado milimetricamente a partir de uma lógica de popularidade, mas o que eu acho importante dizer é que não é como se eles não pensassem sobre isso, se a gente concorda sobre o controle e a exploração dessa indústria, não é como se o idol escolhesse não ser compositor das próprias músicas. A Soyeon compõe essa música muito desse lugar como alguém que sobreviveu cheio de suas dores e segue negociando com essa máquina de aprovação, apontando para essas contradições como forma de enxergar a si mesmo, se mostrar dessa forma. Não foi tu aí que odeia o idol de K-pop e tá pouco se importando para as questões do nosso capitalismo aqui no Brasil, do alto do seu conhecimento sobre o que é boa música, arte de verdade, não foi tu que descobriu que no K-pop também existem contradições. É a partir dessa realidade que a Soyeon pensa o amor como uma coisa impossível, inalcançável, porque essas dinâmicas, essas relações, essa série de expectativas, é tanta coisa que atravessa que a gente mal consegue enxergar quem é a pessoa do outro lado, como essa realidade que sempre sonharam é também uma realidade sem sonhos no final das contas. Daí vem toda essa ideia de matar a verdade delas. Nude do G-Idol é uma música riquíssima para se pensar o contexto onde é produzida, conhece o aparato e tenta sobreviver ali enquanto expressão, voltar o olhar para esse eu que a maneira com que é nossa relação com a música no capitalismo nos aliena. Rende discussão pra caramba, K-pop tem feito cada vez mais sentido pro público brasileiro e isso é prova não só de um investimento pesado de propaganda de um país que na verdade é uma ocupação americana e por isso faz todo sentido partir do fantasma desse ícone de Hollywood para vestir esse lançamento, mas de que sem fazer juízo de valor aqui, não tô dizendo se é bom ou se é ruim, mas que uma hora a gente vai ter que pensar o K-pop a partir do que ele é. Sempre que eu falo de K-pop aqui, sinto que a gente tá arranhando uma discussão que pode ser muito mais profunda se a gente não precisar toda vez responder essas mesmas questões de um preconceito barato de que o idol não pensa, como se ele fosse algum tipo de robô, que é no ocidente que a arte é livre. Mais uma vez, tu não precisa gostar, mas pelo menos tenta direcionar essa raiva toda pro lugar certo. Nude se aproveita de todo aparato mesmo, e se ainda não é uma proposta de ruptura com esse modelo, o G-Idol, apesar de tudo que eu falei, ainda precisa fazer muitas concessões, com certeza, mas é muito frontal sobre essas contradições, sabendo que sempre que isso chegar em alguém vai ser provocando esse desejo por devorar a imagem delas, e o lance todo da música é inverter esse olhar, provocar essa perspectiva rude atravessando o que precisam vestir para chegar na gente, se mostrando nude, expostas, elas mesmas. Tenta pensar um pouco fora da caixa que isso fica interessante.
Meu nome é Henrique, como eu disse, a ideia dessa vez nem era ir muito longe, eu vou deixar aí na tela o vídeo que eu mencionei aqui antes, um outro de mais de 40 minutos sobre BTS, e principalmente esse da Sumi que eu fiz um tempo atrás. Teve bem pouca atenção, mesmo que seja a minha artista favorita e que tá sempre alfinetando a indústria também. Se inscreve se é novo aqui, bora compartilhar entre o pessoal do K-pop, porque a gente precisa espalhar por aí essa possibilidade de abordagem também. Curte, comenta e até!